Boa tarde para todos. Eu estava analisando e conversando com um amigo a respeito de Provérbios, capítulo 3, versículo 6. De reconheça-o, Deus, né, em todos os seus caminhos e ele endireitar as suas veredas. Então eu estava analisando ali que essa palavra ela não serve para uma pessoa, ou especificadamente para religião, mas para todos, universal, né? Por quê? Porque tem pessoas que ela arruma um trabalho de uma hora para outra, ou vamos dizer, fica rico de uma hora para outra, graças a Deus. Mesmo que Deus não queria aquilo para você, porque você que pegou com a sua mão, né? Porque você quis assim, mas Deus ele permitiu, né? De uma certa forma, como eu sempre falo, nem tudo Deus quer, mas ele permite. Então, se tu tá vivo, graças a Deus. Tem gente que fala, nossa, rapaz, fulano, tu tá aí, cara, ele, graças a Deus. Ele não é cristão, não é nada, mas isso é muito bom, isso é importante. E o outro fato, aqueles que são de alguma religião, né? Eu gosto sempre de frisar assim, mas eu falo como para cristão principalmente, né? É o seguinte, que todas as atitudes que nós fazemos, ela um dia, né, como eu sempre digo, ela vai ter um troco, vai ter uma volta, né? Aquilo que você planta, você colhe, né? Então, se hoje você passa por alguma coisa, aí entra o fator reconhecer. Você tem que reconhecer, ó, se você passou por uma coisa mal hoje, isso é fruto daquilo que você plantou. Mas aí, o que você faz? Poxa, eu errei nisso daí. Hoje, se eu estou passando por isso, é porque eu plantei isso. Ó Deus, tem misericórdia de mim, me ajuda, me tira dessa vida, ou se eu não quero viver assim, independente do que seja, o que você esteja fazendo, o que você já fez. O problema não é que você já fez, o problema é se tu vai continuar fazendo indiretamente. Às vezes o cara para de ser uma coisa, ou para de ser um traficante, ou para de ser um bêbado, né? Uma pessoa que bebe, vamos dizer assim, para de usar algum tipo de droga, mas a atitude dela é como se ela ainda estivesse usando, ou se ela estivesse fazendo, entendeu? Ela não mudou as atitudes dela, e isso é que é reconhecimento. Ela precisa de mudar, reconhecer, poxa, eu errava assim, cara, não faço mais isso não, mas eu estou fazendo, parece igual. Eu estou tomando atitude igual. Tem gente que matava, não mata mais, mas continua matando as pessoas com as tuas palavras, entendeu? Falando para os outros, não reconhece que está errado e fica defamando o outro, está errando de qualquer maneira, né? Então, tem muitas atitudes que nós temos, só que tem umas que são graves, que ela vai levar à morte eterna, né? Que eu falo de morte eterna tanto agora como naquele grande dia, que ela não muda. Tem coisas que são cruéis para a vida dela, para o futuro ainda, vai carregar. E Deus, ele não vai fazer nada. Ele não vai ficar falando contigo, que ele já fala todo dia. De alguma forma, como fala comigo, como me usa, como usa teu pai, usa tua mãe, usa tua irmã, usa tua tia, teu amigo. Ele vai continuar falando de alguma forma assim. Mas ele não vai chegar e vai falar para tu, fulano, você tem que mudar isso aí não. Porque não seria muito fácil, né? Se Deus ele já falando, a pessoa não muda, né? Não mudou, né? Naquela época. Poxa, Jesus sentava com os discípulos, com os fariseus, e mesmo assim falava, como falou com Judas, e o Judas assim mesmo traiu ele, não é verdade? Então tem pessoas que vai ser assim, infelizmente. Então, o que é preciso? A chave para a sua vida mudar, para você não passar mais pelo que você está passando, independente do que seja, a situação qual seja de mal que você esteja passando. Reconheça que você teve um erro nisso daí. Um erro pode ser um conselho, pode ser alguma coisa, mas você teve, ainda que a pessoa tenha errado com você, você errou também. Independente dela ter errado, você teve uma atitude que errou. Ainda que de repente não era mais para você estar desse jeito. Tem cá a vida conjugal, você não era para estar continuando a fazer isso. Aí tua vida vai e muda conjugalmente, né? Tem pessoa que te deixa aí atribulada a vida toda. Você não mudou, ela tá lá, continuando te atribulando, porque você não mudou, né? Ou então a sua vida
as suas atitudes, ela não mudou e precisa ser mudada. Mas eu vou te falar, hein? Não é fácil reconhecer. Não é fácil. Mas quando você para analisar que as coisas ruins estão acontecendo na sua vida, quando você vê que as coisas não mudam, porque as suas atitudes continuam a mesma, aí não tem jeito. Ou você reconhece, para, ou então você vai continuar fazendo e tomando prejuízos, sofrendo consequências e por aí afora. Até o pior, que é a própria vida. Cuidado. Nunca culpe ninguém. Nunca culpe ninguém, não. Culpou, tudo bem, mas reconhece e não culpa mais, não. Reconhece e para. Porque um dia as pessoas vão olhar você também. E a mesma culpa que você passa para os outros, vão passar para você também. Entendeu? Então, tira essa palavra a partir de hoje para você. Reconhece, ainda que seja doloroso, mas você muda a tua estratégia de vida que está dando errada. Eu, para mudar, para parar de fazer o que eu fazia, eu tive que parar. Para falar algumas coisas que eu falava, eu tive que parar de falar. Esses foram erros que eu cometi. E graças a Deus e a igreja, né, que eu estava, e um pastor abençoado, né, que é o Mário Filho, as atitudes que eu tive, mudança, foi através de muitas palavras que eles falaram, que ele falou e que outros falaram, né, outras pregações, e o reconhecimento, e ver mesmo, e analisar e ver que eu precisava de mudar, entendeu? Não é fácil, como diz, não é, mas quando você quer que a sua vida ela anda diferente, ela vai mudar. Quando você fica só botando a culpa nos outros, quando você fica se desculpando de certa forma, que quando você se desculpa, você julga geralmente a culpa para cima de alguém, a sua vida não vai ter mudança. Então, a partir de hoje, reconheça. Como eu já falei, olha, estou falando uma coisa aqui que isso não vai acontecer na vida de muitos, claro. Mas você é um privilegiado de escutar e saber. Como sentaram muitos com Jesus, e Jesus sabia que ele não ia mudar, eles não iam mudar, falava para eles assim mesmo, para eles saber que eles não teriam desculpa naquele grande dia, de dizer assim, ai Senhor, mas eu não sabia, Senhor, mas era ele, Senhor. Não vai ter isso. A Bíblia diz que é para a gente amar até o nosso próprio inimigo, olha aí, então não vai ter desculpa, entendeu? Então, quando você reconhecer, quer se afastar daquela situação, afasta para não acontecer de novo, da pessoa, afasta, mas reconhece que aconteceu com você porque você estava junto com ela. Você não tivesse junto com ela, não tinha acontecido. Não que você isola ela da sua vida de uma certa forma. Eu estou falando a casos e casos e situações com situações. Tem casos que você vai ter que sair mesmo. É igual da treva. Pode a treva estar junto com a luz? Não tem como. A treva vai ter que sumir. Não existe, não é verdade? Pode alguém estar junto de você que não anda conforme você gosta de andar? Não tem como. Vai dar choque, não é verdade? Então analisa a tua vida, faz uma reflexão e vê o que é que precisa de fazer da sua parte, né? E Deus, com certeza, a partir do momento que eu quero que de hoje, a tua vida vai ter uma mudança. Pode ter certeza do que eu estou falando. Deus abençoe a sua vida.